Bom, começando mais uma live aqui da hora do almoço, né? A gente vai começar a fazer vou começar a fazer lives aqui diárias para vocês, tá? Primeiro quero saber de vocês se vocês estão conseguindo me ver e se vocês estão conseguindo me ouvir, tá? Bom, se vocês estiverem conseguindo me ver e me ouvir, me dá um joinha aí para eu saber que vocês estão, que tá tudo certo aqui. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar a live de hoje. Tá dando para me ver bem e me ouvir bem? Tanto o pessoal do Facebook como o pessoal do Instagram? Tá, beleza. Então vou esperar alguns minutinhos aí para o pessoal entrar, tá certo? Para a gente já começar a falar sobre o tema de hoje aqui. Então, algumas coisas que eu tenho para falar para vocês aqui em relação às lives, né? As lives vão acontecer diariamente, tá? Mais ou menos nessa hora do almoço. Tá? Então é importante duas coisas, tanto o pessoal do Facebook como o pessoal do Instagram, que vocês estejam cadastrados, né, na nossa lista, tá certo? Para que vocês recebam a notificação de que eu estou entrando ao vivo. Então, para quem está no Facebook, tá? Entra no www.drjoaogarinaro.com, tá? E coloca o e-mail, se cadastra, tá? Para ficar sabendo das lives. E aqui no Instagram, você pode entrar lá na bio, tem o link, né, onde você vai conseguir se cadastrar e também ficar sabendo das lives. Tá? Quando você se cadastra, né, duas coisas acontecem. Além de você ficar sabendo das lives, você também recebe o e-book, aquele e-book que tem os 5 primeiros passos para uma boa noite de sono, tá certo? Esse e-book ele contém uma compilação, né, e sempre me perguntam assim, pô, eu tenho dúvidas, como eu melhoro meu sono está ruim, né, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar o sono e não sabem por onde começar. Então esse e-book, tá, ele ajuda, né, vocês a darem os primeiros passos aí para poder melhorar a qualidade do sono, tá certo? Então quem não se cadastrou, se cadastra, tá, para poder receber o e-book e também ficar sabendo das lives que eu faço aqui, tá? Como eu sempre falo aqui, né, ter foco na live, tá, tirar dispersores. A hora do almoço é uma hora meio complicada aí, quem está conectado com o trabalho ainda, né, mas tenta focar aqui na live para a gente poder começar a conversar, tá? Mais um recado só antes de começar, tem algumas pessoas que estão me perguntando do curso Seu Sono Ideal, tá certo? A comunidade Seu Sono Ideal é uma comunidade fechada, a gente abre turmas periodicamente aqui, né? Tá para abrir uma nova turma, então quem é cadastrado na nossa lista de e-mails vai ficar sabendo da abertura de turmas. E as lives aqui, né, eu sempre falo sobre sono, né, sobre insônia, sobre como melhorar a qualidade do sono, e no curso Seu Sono Ideal eu compilo todas essas informações sobre como ter uma boa noite de sono, né, baseado em medidas comportamentais, né, de uma forma estruturada, tá? Como é que você tem que fazer na primeira semana, na segunda semana, para que você consiga melhorar o seu sono, tá certo? Então, fiquem atentos aí ao e-mail de vocês, porque eu vou mandar essas notificações quando a gente abrir uma nova turma para o curso Seu Sono Ideal, tá certo? Então, lives diárias, tá? Fiquem atentos aqui ao e-mail de vocês para saber quando que eu estou entrando online, para a gente começar a falar sobre, né, o tema, né, de hoje. Então, tem coisas muito importantes que eu vou começar já falando aqui, né? Muitas pessoas aqui trazem para mim essa questão de se pode acumular sono, se não pode acumular sono, ou então quanto que elas devem dormir na verdade, tá certo? Então, qual que é a necessidade de sono delas? Então, duas coisas. Acumular sono, né, seria aquela pessoa que ela acha que ela dormindo menos, né, durante a semana e no final de semana ela dormindo mais, ela vai conseguir recuperar o sono perdido, tá? E esse é o primeiro elemento. E o segundo é como é que você descobre, né, quanto tempo que você realmente precisa para se sentir recuperado, tá certo? Acho que deu uma falhada aqui, eu vou repetir. Então tem duas coisas que sempre me perguntam assim, se a gente acumula sono, né? Se a gente pode, por exemplo, dormir menos do que a gente precisa durante a semana e chegar no final de semana dormir muito mais do que a gente precisa, tá? Essa é a primeira pergunta. A segunda é como você descobre, na verdade, quanto tempo que você precisa de sono para se sentir bem, tá? Então, são duas coisas que me perguntam muito no direct, né? Um tema que sempre volta, né? Qual que é a real necessidade de sono, né? Se a gente acumula sono ou não. E essa é uma dúvida recorrente, tá? Então, assim, vou falar algumas coisas aqui para de uma vez por todas a gente eliminar qualquer tipo de crença, né? Qualquer tipo de conceito errado que a gente possa ter, tá? Em primeiro lugar, né, a gente sabe que o sono ele é muito importante, né? Quem aqui, né, já ficou uma noite sem dormir, né, ou que dormiu pouco, sabe que você fica no outro dia irritado, tá? Você pode, né, ficar com uma dificuldade de se concentrar nas atividades, você fica mais impaciente, tá? Você fica sonolento.
né? Você fica mais impulsivo, você pode ter descontrole no apetite, tá? Então pessoas que dormem mal, né, têm uma alta chance de ter esse tipo de sintoma. Então o sono é fundamental, tá? Além disso, né, o sono regula várias funções do nosso organismo, tá? A gente sabe que ele está relacionado com o sistema imune, né, sistema de defesa, ele está relacionado com sedimentação de memória, quer dizer, a gente precisa do nosso sono para a gente conseguir memorizar as coisas que a gente faz durante o dia, tá? E muitas outras funções aí de restabelecimento de energia, função hormonal, tá? Então o sono é super importante. Então se a gente dorme menos do que aquilo que a gente precisa, né, a gente de fato está prejudicando o nosso organismo, tá? E isso é péssimo e quem dorme mal sente isso todos os dias, tá? Então eu sempre costumo dar um exemplo aqui de uma pessoa, né, que ela tem uma necessidade de sono, por exemplo, de 7 horas, tá? O organismo dela precisa de 7 horas de sono e ela durante a semana ela dorme 5 horas, tá? E aí chega no final de semana, ela tenta compensar dormindo, por exemplo, 10 horas, tá? Então quer dizer, o que acontece, né? Ela durante a semana ela tem que trabalhar e aí por conta do trabalho e do estudo dela, ela acaba dormindo mais ou menos umas 5 horas durante a noite, tá? E ela consegue até aguentar, né? Porque o nosso organismo até um certo ponto ele se adapta e chega no final de semana ela quer, entre aspas, recuperar o sono perdido. E o que vai acontecer com ela? Né? No final de semana ela vai dormir muito a mais do que ela dorme durante a semana, tá? Quando você vê esse tipo de sintoma, não sei se alguém aqui, né, tem esse tipo de característica ou percebe que isso acontece, mas isso daí tem que levantar em vocês um alerta, né? Por exemplo, você olhar para a sua rotina e ver que você está dormindo muito menos durante a semana do que você dorme no final de semana. Então isso já tem que levantar um alerta em vocês que vocês podem estar, né, o que a gente chama de privados de sono. Esse é o termo correto, né? Que vocês estão dormindo menos do que vocês precisam, tá? Então esse é o cenário que vocês têm que ficar atento, tá? Então, respondendo aquelas duas perguntas que eu fiz no começo, tá? A gente acumula sono, né? Quer dizer, a gente consegue durante a semana, né, dormir pouco e chegar no final de semana e dormir um monte, recuperar todo aquele sono perdido, né? Não consegue, tá certo? De fato, é mais ou menos que nem alimentação, né? Pensa comigo aqui. Imagina que você, por exemplo, você faz uma refeição, né, come pouco, né? Você faz uma refeição por dia, come pouco, come muito menos do que você precisa, tá? De segunda a sexta. Aí chega no sábado e domingo, você come um monte, né? Você come o triplo do que você comeu, né? O quádruplo do que você comeu durante a semana, né? Com o objetivo de recuperar, né, a falta de alimentos que você teve durante a semana, tá? Então, se você tenta fazer isso com alimentação, né, de fato você vai perceber que isso não funciona, tá? Você não consegue passar uma semana inteira, né, 5 dias da semana sem se alimentar e no final de semana você comer, né, um monte de coisa, desde que qualquer que seja a quantidade calórica, você não vai recuperar, tá? E com o sono, tá, é a mesma coisa, tá? Isso é muito importante. O sono, você não recupera o sono perdido, né? Você não faz estoque de sono no final de semana, né, para você gastar durante a semana e nem você recupera o seu sono perdido, porque o sono, né, como eu disse, ele tem diversas funções, por exemplo, função hormonal, tá? Existem hormônios que eles são produzidos, eles são secretados, né, e que eles dependem de ciclos de sono, né, e os ciclos de sono eles têm que ser diários, tá, para que eles sejam completamente produzidos, tá? Então esses hormônios dependem de ciclos de sono, então não adianta você, né, dormir menos do que você precisa durante a semana para chegar no final de semana e você tentar recuperar. Então a gente nem faz estoque de sono, quer dizer, nem você dormindo um monte no final de semana você guarda sono para você ficar privado durante a semana e nem o contrário, né? Você dormir pouco, você chega no final de semana e você dorme um monte, você recupera o sono perdido, tá? Então isso é importante. Então mais uma vez, se você identificou, né, que na sua rotina, né, você está dormindo pouco e no final de semana você está dormindo mais, pode ser que você esteja privado de sono, tá certo? Pode ser que você esteja dormindo menos do que você precisa e isso prejudica o seu organismo, tá? Assim, o nosso organismo ele se adapta, né? O nosso organismo ele é, de certa forma, inteligente, tá? Então, um conceito importante aqui, né? O sono profundo, né? O nosso sono que seria aquele sono mais para recuperar energia, ele acontece na primeira metade da noite, tá? Então, se você, né, ficar sem dormir, por exemplo, um pouco, né, você passa pelo sono profundo e ele recupera, de certa forma, parcialmente a sua energia, tá? Então você consegue se adaptar. Então aquela pessoa que ela consegue, né, dormir menos do que ela precisa durante a semana, ela consegue se adaptar e levar as coisas, mas é o que eu falo que no longo prazo chega a conta, né? Então a pessoa ela fica, né, tentando dormir menos durante a semana para fazer um monte de atividade,
tenta se recuperar no final de semana para conseguir, achando que ela está recuperando o sono perdido, mas isso não acontece de fato, né? E acontece no longo prazo que ela pode ter um aumento do risco, né, de transtornos mentais, como depressão, aumento do risco de pressão alta, tá? Então, isso não funciona de fato, tá? Então, respondendo a primeira pergunta, a gente não acumula sono, tá? Então, o sono que perdeu, tá certo? Então, não adianta ficar se privando de sono, tá, durante a semana, tá? Para no final de semana tentar recuperar, tá? E a segunda pergunta que eu quero responder aqui, que é importante, né, o quanto que você precisa de sono para se sentir bem, tá certo? Então, assim, um indivíduo adulto, né, em média, ele precisa de mais ou menos 7 a 9 horas de sono, tá certo? Isso é uma média, tá? A gente sabe que existem os extremos da curva aí, existem pessoas que são os dormidores longos, que precisam de mais de 10 horas, e os pacientes que são dormidores curtos, né, que precisam de menos do que 6 horas de sono. Isso é a raridade, tá? Praticamente é muito difícil de ver um paciente que seja um típico dormidor curto, tá? Então, grande maioria das pessoas, vamos colocar aí, quase 100%, são pessoas que precisam entre 7 e 9 horas de sono, tá? Qual que foi a pergunta que eu fiz aqui? Quanto que você precisa de sono para se sentir bem, tá? Então, respondendo, a maioria das pessoas precisa entre 7 e 9 horas de sono, tá? A maioria das pessoas, você deve estar nessa média. Aquela história de dormir 8 horas, a gente sabe que é mito, tá certo? A gente não precisa, né, dessa quantidade, né, de horas necessariamente. Às vezes você busca 8 horas de sono e isso acaba tirando uma certa ansiedade. Então, de novo, a gente precisa de, em média, 7 a 9 horas de sono, tá? Então, como é que eu faço para descobrir quanto tempo de sono que eu preciso, tá? Olha, né, primeiro olha durante a sua semana e vê o quanto que você está dormindo, tá? Tenta observar a hora que você pega no sono e a hora que você acorda pela manhã, tá? Tenta colocar uma média, tenta observar isso. Quanto que você está dormindo durante a semana? Ah, durante a semana eu estou dormindo 6 horas, tá? E no final de semana, quando você tem um pouco mais de tempo? Ah, durante o final de semana eu estou dormindo 8, dormindo 9 horas, tá? Estou dormindo mais do que você, né, dorme durante a semana. Então, o que isso levanta aquela luz de alerta de que você pode estar privado de sono? Por que você, quando tem suas obrigações, você dorme menos e quando você tem tempo disponível, você dorme mais, tá? Então, já começa a pensar que você pode estar privado de sono. Unido a isso, você tem que perceber, você tem que se conhecer e tentar entender, começar a pensar nos sintomas, tá? Quais são os principais sintomas de que você está dormindo pouco, menos do que você precisa, ou que você está privado de sono. Tem aqueles sintomas de sonolência, tá? Que é vontade de dormir, irritabilidade, dificuldade de se concentrar nas atividades, tá? Começa a perceber se na semana você está realmente com esses sintomas. E o principal, começa a observar se dormindo mais no final de semana, né, você se sente melhor, tá? Então, quer dizer, aquela pessoa que dorme menos do que precisa durante a semana, dorme mais no final de semana, durante a semana fica bocejando, dificuldade de se concentrar, né, tem sonolência, tem irritabilidade, e no final de semana, quando dorme mais, fica melhor, quer dizer, grande chance daquela pessoa estar privada de sono, tá? E aí você tem que começar a entender e começar a fazer uma média, né, de quanto que você dorme na semana, né, e acho que deu um probleminha aí de conexão. Vamos ver aqui. Acho que deu um problema de conexão aqui, eu não sei o que aconteceu. Acho que voltou aqui. Bom, que eu tava fazendo aqui uma revisão final aqui, né? Então, assim, o que acontece? Quando você, né, percebe que você... desculpa, vamos retomar aqui. Então, assim, o que você tem que fazer? Começa a estabelecer, mais ou menos, um padrão. Começa a observar quanto que você está dormindo durante a semana e vai tentando aproximar um pouco do seu horário no final de semana. Então, por exemplo, se você está dormindo às 8 horas no final de semana e está dormindo, sei lá, 6 horas durante a semana, tenta colocar por média, objetivo, né, fazer umas 7 horas mais ou menos de sono, tá certo? Isso é muito importante. E aí começa a se perceber, observar esses sintomas, tá? E ver se eles melhoram com o dia, tá?